cara a cara com vocês é totalmente diferente para nós. Mas amém, né? Que Deus seja louvado e bendito por isso, né? Então nesse momento eu quero convidar você, né? Você que, se você tiver algum aparelho de televisão ligado, desligue nesse momento, né? Que nós foquemos nesse momento naquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite, porque essa noite nós vamos ministrar um pouco da palavra do Senhor a todos vocês, né? Agradecidos a Deus por tudo isso que esse momento que Ele está proporcionando de nós estarmos aqui reunidos nesse momento, né? Ontem tivemos uma live inaugural, onde tivemos conversando com várias pessoas, um momento bastante descontraído. Mas nessa noite eu quero agora, a partir desse momento, já vejo que já tem um bom número de pessoas que estão nos visualizando. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração. Eu quero que nesse momento você curve sua cabeça e que nesse momento você possa orar ao Senhor, clamar ao Senhor por essa nação, por este mundo, né? Clamar ao Senhor pelos cidadãos de São Vicente e Seridó, para que o Senhor tenha compaixão de nós, né? Que a sua misericórdia ela possa nos alcançar, né? Que Ele possa estar conosco nessa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, né? Se vocês estiverem me ouvindo bem, pode estar dando um legal aí. E eu vou fazer uma breve oração, tá certo? Apresentando tudo isso que acabamos de pedir a vocês. E logo depois desse momento de oração, nós vamos ir direto para a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Curva sua cabeça. Deus amado, Deus santo, nós queremos te clamar, Senhor, nessa noite, Pai. Queremos te pedir misericórdia, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estender as suas mãos, meu Pai, para aqueles que estão passando por momentos de adversidade nesse momento, Senhor. Aqueles que estão passando por crises emocionais, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia. Aqueles que estão com crise de ansiedade, Senhor. Aqueles que estão perturbados com tudo que está acontecendo no Brasil, Senhor, que o Senhor venha estender as tuas mãos, Senhor. Pai, nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha estender, Pai, as tuas mãos para aqueles que estão na linha de frente, Senhor. Os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, Senhor, que estão ali dando a sua vida para que pessoas venham ser recuperadas dessa tão terrível enfermidade, Senhor. Também queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria aos cientistas que estão buscando desenvolver uma vacina para curar, Senhor, essa enfermidade, Senhor. Deus Santo, Deus Eterno, também queremos te pedir pelos governadores, ó Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor. Te apresento também a vida de pastores, de líderes espirituais, Senhor. Que o Senhor venha derramar da tua graça sobre a vida deles, Senhor. Também queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa iluminar o coração, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Pois a tua palavra ela é poderosa, Senhor. Então te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar e aquecer os corações, Senhor, nessa noite, através da tua palavra, Senhor. Através do teu poder, o Senhor venha derramar graça sobre a vida, Senhor. Que a tua palavra venha ser acalento, Senhor. Que a tua palavra venha produzir segurança, Senhor. Venha produzir fé no coração daqueles que nos ouvem nessa noite. É isso que pedimos e é isso que agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você seja abençoado pelo Senhor. Eu quero pedir nesse momento que você que está com a Bíblia, que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 25 ao versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 25 ao 34.
a palavra do Senhor ela nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bendita seja a palavra do Senhor. Está aqui diante de nós um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, um texto que todos nós conhecemos, que para muitos esse texto fica conhecido como o discurso do nosso Senhor Jesus Cristo no sermão da montanha. E é interessante que, se nós formos avaliar o contexto desse texto, nós vamos ver que, de várias formas, de várias maneiras, o Senhor ele vem apresentando vários discursos, várias palavras introdutórias com relação àqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que são cidadãos do reino dos céus. E esse texto ele vai trabalhar justamente em cima desse pressuposto. Ele vai começar, e o Senhor ele começa a descrever aqui algumas questões para nós a trabalhar, principalmente a partir dos versículos 19, ele começa a falar para nós algumas questões que vão estar justamente interligadas na leitura que nós fizemos nessa noite, na leitura da palavra do Senhor que nós fizemos, os versículos 25 ao versículo 34. E ele começa a falar sobre um tesouro no céu. Ele começa a falar das pessoas que vivem uma vida em busca de buscarem os seus próprios interesses. Pessoas que estão focadas nas coisas aqui dessa terra. E ele começa a fazer um quadro entre as pessoas que estão focadas nessa terra e as pessoas que estão focadas nas coisas que são do reino, nas coisas que são celestes. E para isso ele vai dizer e vai aplicar isso ao coração. E ele vai dizer, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então ele vai simplificar isso. Quando ele termina essa primeira parte, ele caminha logo diretamente para os versículos 22, que ele vai falar de dois estados. Ele vai falar daqueles que são luz, né, que a luz ela não pode ser escondida, e daqueles que parecem ser luz, que têm luz, parecem ser luz, mas na realidade não são luz, vivem de uma aparente luz.
É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer sempre esse contraste. Aqui ele faz o contraste entre as pessoas que estão com seus corações focados nas coisas dessa vida e as pessoas que estão com seu coração focados nas coisas que são do reino. Aí aqui, mais à frente, ele faz a distinção entre aqueles que são de fato luz e daqueles que são aparente luz. No versículo 24, ele vai nos dizer daqueles que cochiam entre dois pensamentos, daqueles que têm dois servos, pessoas que querem ao mesmo tempo servirem a dois senhores. Interessante que nesse texto, Jesus Cristo vai dizer que é impossível nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. Porque se formos tentar servirmos a dois senhores ao mesmo tempo, possa ser que nós agrademos um mais do que ao outro. Então Jesus Cristo ele faz esse parâmetro, ele faz essa comparação entre esses dois grupos, de pessoas que estão preocupadas com as coisas dessa vida e de pessoas que estão com a mente focadas nas coisas que são do reino, das coisas que são celestes, das coisas que são dos céus. Então, o que eu quero tratar nessa noite, basicamente com vocês, nessa breve live nessa noite, é sobre a questão de Cristo Jesus, sobre a providência dele. Nós estamos em um quadro totalmente adverso. Nós vivemos em um momento adverso da nossa vida, um momento diferente da nossa vida, um momento que nós não esperávamos. E nessa noite, explicando esses textos aqui, nós queremos tratar um pouco sobre a providência de Deus. E para isso nós vamos dar algumas explicações com relação aos versículos que nós fizemos a leitura nessa noite. Bom, o primeiro quadro que o nosso Senhor Jesus Cristo ele pinta, eu quero que você imagine aí na sua casa, você imagine o pintor desenhando um quadro. E Jesus Cristo ele começa a fazer algumas ilustrações para que os seus discípulos eles compreendam aquilo que ele está falando, aquilo que ele quer que eles entendam no seu discurso ali no Sermão do Monte. O primeiro quadro que Jesus Cristo desenha é de alguém ansioso. De alguém ansioso. A ansiedade, a ansiosidade é algo que tomou conta da humanidade hoje em dia. Eu não preciso explicar o que seria ansiedade, porque todos nós sabemos bem o que é ansiedade. Então Jesus Cristo fala de pessoas ansiosas. Ele começa falando dessas pessoas ansiosas. E ele diz assim, ele descreve dessa maneira. Pessoas que estão ansiosas com o comer, com o beber e com o vestir. Então Jesus, nesse primeiro quadro, ele vai fazer a seguinte reflexão. Ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então ele começa a indagar aquelas pessoas que estão ouvindo a ele. Ele diz assim, espera aí, eu estou vendo que vocês estão andando ansiosos com o comer, com o vestir e com o beber. Eu pergunto a vocês, o que é mais importante? É a vida ou o alimento? O corpo ou o vestuário? O que é mais importante disso? Então a primeira reflexão que o Senhor faz é, o que é mais importante? É o comer ou é a vida? É aquilo que nós vestimos ou é o próprio corpo? Então esse é o primeiro quadro que o Senhor desenha ali para os seus discípulos. O segundo quadro, Jesus Cristo ele faz um convite para os seus discípulos. E qual é o convite que ele faz para os seus discípulos? Ele convida os seus discípulos a olharem para a criação. Ele faz com que os seus discípulos se remetam à criação, que eles olhem para a criação. Ele diz, olhem para as aves do céu, olhem para elas. Ele diz, olha, elas não semeiam, elas não são agricultoras, elas não são fazendeiras, elas não têm celeiros para juntar
alimento. Elas não fazem isso. Mas o que é que Deus faz por elas? O que Deus faz por elas? E Jesus Cristo diz: mas Deus a sustenta continuamente. Deus sustenta elas continuamente. E isso, Jesus Cristo já puxa uma pergunta. Ele diz, olha, as aves dos céus, a criação. Deus é o Deus da providência. Ele é Pai. Ele está cuidando da criação. Ele cuida das suas criaturas. Se ele cuida das suas criaturas, aí ele diz assim, porventura, vocês que estão me ouvindo através desse meio de comunicação, vocês que estão me ouvindo, será que eu, não somos mais importantes ou não valemos mais do que as aves dos céus? Será que nós não valemos mais do que as aves dos céus? Lembre-se, Jesus Cristo está fazendo vários quadros aqui nesse texto. E ele começa a fazer perguntas afirmativas, ele começa a fazer questionamentos que levem as pessoas que estão ouvindo seu discurso a refletirem se a ansiedade com relação a essa vida vale a pena ou não. Se vale a pena ou não. Então será que vocês não valem mais do que as aves dos céus? O terceiro quadro que o Senhor nos ilustra, ele diz assim, por mais ansiosos que esteja, você acha que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele olha para os seus discípulos e diz, será que essa ansiedade que vocês estão passando, pode mudar, pode acrescentar um côvado, ou pode causar alguma mudança em vossa vida? Então ele indaga aos discípulos justamente nesse sentido, levantando esse outro quadro. Será que toda a nossa ansiedade em relação à nossa vida vai fazer com que mude o rumo da nossa vida? Será que tudo isso que nós estamos passando nesse momento, tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, será que isso vai fazer com que o rumo, essa ansiedade que nós estamos sentindo, ela vai mudar o rumo da nossa vida? Será que se tivermos ansiosos com tudo isso, vai mudar alguma coisa em nossa vida? Eu acredito que não. E é justamente isso que Cristo Jesus quer fazer com que nós entendamos nessa noite. A quarta coisa que o Senhor, nesse texto, ele nos faz entender, ele diz assim, e ele interroga os seus discípulos, por que estáis ansiosos com coisas fúteis como vestuários? Olha, lembre-se, Jesus Cristo está tratando da ociosidade, da ansiedade daquelas pessoas que estão ali. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão com as coisas dessa vida. Pessoas que estão preocupadas, perturbadas com as coisas que estão acontecendo nessa vida. E existem pessoas que estão preocupadas até com coisas fúteis, como o vestir. E ele diz assim, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados até com o vestir? Jesus Cristo indagando aquelas pessoas. Aí novamente ele puxa aquelas pessoas. Ele chama aquelas pessoas a olharem novamente para a criação. Diz assim, olhe para a criação. Olhe para o campo. Olhe para o campo. Veja os lírios do campo. Eu não sei se vocês sabem, mas os lírios são belas flores, de várias cores. Dependendo da região, qual tipo do lírio, eles são belíssimos. Aí Jesus Cristo convida aos seus discípulos a criarem uma imagem na sua mente e olharem para os lírios do campo, para que eles olharem para os lírios. E ele disse assim, olhe como eles crescem. Olhe como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. Ou seja, a beleza construída em torno deles não são eles mesmos que fazem isso. Preste bastante atenção no que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz,
olhem, prestem atenção. Mais uma vez ele vai remeter, ele convida os seus ouvintes a olharem para a criação. Primeiro ele pediu para olhar para as aves dos céus. E ele disse, olha, elas não trabalham, mas Deus as sustenta. Aí agora ele pede para que as pessoas olhem para os lírios, para as flores, os lírios do campo. Diz, como elas crescem? Elas não crescem por si mesmas. Elas não trabalham, elas não fiam. Olhem para elas. Interessante que Cristo Jesus, ele faz com que nós desenhemos de fato um quadro das circunstâncias. Porque de fato é Deus que faz com que essas coisas aconteçam. É Deus que faz com que o lírio do campo brote. O primeiro aspecto que ele tratou foi sobre a providência divina, que ele é o Deus provedor, preservador. É o Deus que preserva a sua criação. E ele vai fazer essa comparação. Ele diz, olhe para a criação, que não fala, que não tem uma perspectiva de vida como os seres humanos têm, que não falam como os seres humanos, mas nós. E ele vai fazer justamente essa comparação. Ele vai dizer, se Deus, o Pai, ele providencia, ele sustenta, ele faz com que o lírio do campo, ele fia o lírio do campo, dirá nós que somos seus filhos, nós, sua igreja, que somos seus filhos. Então ele está, eu não sei se você está notando isso, mas ele está fazendo com que o texto, ele cada vez mais se aprofunde, para que nós fujamos dessa ideia de ansiedade, dessa perspectiva. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos estar livres da ansiedade. Não é isso que Cristo Jesus está falando aqui nesse texto. Ele está tratando aqui no texto pessoas que andam de forma ansiosas. Pessoas que vivem a sua vida ansiosamente, constantemente ansiosas. É desse ponto, é dessa perspectiva que Cristo Jesus ele está falando aqui nesse texto. Ele está tratando de pessoas que vivem uma vida ansiosa, constantemente. Então é desse sentido que Jesus Cristo ele está falando. Então Jesus Cristo ele vai e remete. Ele diz assim, no texto ele remete a Salomão. Ele é um dos principais reis de Israel, né? Um dos poderosos de Israel, um dos principais reis de Israel, aquele cara que construiu o templo, no qual seu pai não pôde construir, um cara que promoveu a paz, um cara que não havia guerras na sua época, dentro do contexto em que ele está inserido. Na época dele só havia expansão da nação de Israel, com os vários acordos que eles faziam. E Jesus Cristo chama a atenção aos seus discípulos justamente para Salomão. E o versículo 29 ele nos diz assim, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, que a busca delas eram com as vestes. Jesus Cristo estava dizendo aqui, ó, Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como os lírios do campo. E no versículo 30 ele nos diz justamente isso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele diz, olha, Salomão não se vestiu como os lírios do campo no qual Deus veste ela. Se Deus veste a erva do campo assim, dirá a nós. Então aqui ele fala do cuidado de Deus, da providência divina, de como Deus provê para os seus filhos aquilo que é necessário para a manutenção da sua vida. Então aqui ele pegou justamente esse link. Primeiro ele falou da providência de alimentos, depois ele falou da providência do vestuário. Então aqui Jesus Cristo ele deixa claro o que ele está tratando. Se Deus, em sua soberania, providenciou
vestuário para os lírios que amanhã são ateados a fogo, quanto mais a seus filhos. Não podemos ser incrédulos, não podemos ser incrédulos diante de Deus. Não podemos ser incrédulos diante de todos esses fatos que estão acontecendo. Não podemos ser incrédulos em relação a isso. Precisamos estar conscientes do que a palavra de Deus diz sobre a sua providência, sobre a sua preservação. Até aqui o texto está deixando claro que o Senhor cuida dos seus filhos em todos os aspectos. Em todos os aspectos ele cuida. Ele diz assim, não sejais incrédulos. Não tenham pouca fé diante da adversidade. O quarto ponto que o Senhor Jesus Cristo ele trata aqui, ele passa a falar de ele vai dizer assim, portanto. Note bem, aqui aparece uma conjunção que vai levar a uma conclusão de tudo aquilo que ele está falando. Jesus Cristo está começando a concluir a sua fala. Aquilo que ele está falando sobre ansiedade, sobre andar ansioso, ele começa a partir dessa conjunção, portanto, sendo assim, ele começa a dar uma conclusão em relação àquilo que ele está falando, aquilo que ele está tratando com os discípulos no Sermão do Monte. E ele começa a levar esse sermão a uma conclusão. Ele diz assim, no versículo 31, diz assim, primeiro ele começa com uma afirmativa de negação. Ele diz assim, não vos inquieteis. Essa palavra inquieteis aqui é a mesma palavra que se inicia no versículo 25. É a mesma palavra para ansiedade, estar ansioso, constantemente ansioso. Então ele começa dizendo assim, portanto, pelo fato do que eu já estou dizendo a vocês, eu estou dizendo que Deus é soberano, que Deus é o Deus da providência, que Ele sabe das vossas necessidades, que Ele sabe que vocês precisam comer, que Ele sabe que vocês precisam se vestir, que Ele sabe que vocês precisam beber, que vocês precisam se alimentar. Portanto, não andeis ansiosos. E ele diz, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Aí Jesus Cristo, ele faz uma observação. Ele vai dizer a quem pertence esse tipo de discurso. Ele vai dar um endereço. Quem é que vive professando esse tipo de inquietude, esse tipo de vida ansiosa? Ele começa a tratar sobre isso. Ele diz assim, olha, eu quero que vocês notem bastante atenção comigo. Ele diz assim, porque os gentios que se preocupam, ou gentios que procuram todas estas coisas. Qual é a referência? Lembre-se, eu quero que você note uma questão comigo. Jesus Cristo está falando com os judeus. Os judeus fazem parte do pacto, da aliança, que foi feito com Abraão, pai da fé. Olha só. Os gentios aqui é uma referência àqueles que não têm pacto, que não têm aliança com Deus. Então, o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que aqueles que professam, aqueles que vivem uma vida ansiosa, constantemente, preocupado com as coisas dessa vida, constantemente, vivem como se Deus não soubesse das necessidades deles. Ele está dizendo, olha, isso é discurso daqueles que não têm aliança com Deus. Note bem essa observação que Cristo Jesus faz. Esse não é um discurso de um cristão que acredita e que preserva e que persevera na presença do Senhor. Esse não é um discurso de crente. Esse não é um discurso de um cristão autêntico. Lembre-se que ele está falando dentro de um contexto. E o contexto fala daqueles que são de fato luz, daqueles que têm a sua mente e o seu coração guardados nos céus, e daqueles que de fato são luz
e daqueles que de fato têm uma aparente luz. Lembre-se que o discurso de Cristo Jesus tem um endereço. Então ele diz assim, esse discurso daqueles que vivem uma vida ociosa, isso não é um discurso daqueles que fazem parte da aliança com o Senhor Jesus Cristo. Esse não é o discurso daqueles que são meus discípulos. Então preste e note bastante atenção nessa noite naquilo que o Senhor tem a nos dizer, naquilo que o Senhor está tratando conosco nessa noite. Então, o versículo 32, ele continua. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus Cristo sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe que eu e você precisamos. Ele sabe disso. Ele sabe que você precisa. E é isso que esse texto está dizendo. Da providência dele saber daquilo que nós, como igreja sua, como povo seu, precisamos. Precisamos acreditar que o Senhor, Ele é o Senhor por excelência. Outro ponto que o Senhor, Ele trata, está no versículo 33. Note, Ele vai lhe dar agora um imperativo. Agora se trata de um imperativo. Tá certo? Ele conclui, no portanto, ele chega a uma conclusão, tá certo? Ele faz uma separação entre aqueles que são do pacto, daqueles que são da aliança, daqueles que não são da aliança. Ele diz que sabe das nossas necessidades, tá certo? Aí agora ele vai dar um imperativo, ele nos dá um imperativo para a sua igreja. Ele vai dizer qual deve ser o nosso foco, tá certo? Ele diz assim, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Esse versículo aqui, interessante, ele não está falando aqui de um legalismo. Ele não está tratando aqui de um aspecto simplesmente moral. Ele não está tratando aqui de um reino humano. Ele não está tratando disso. Ele está falando aqui, a palavra que aparece aqui para reino é basileia. E ele vai tratar aqui do reino de Deus. Um reino invisível. Um reino em que só a igreja de Cristo Jesus, ela faz parte. Em que só ela tem direito de participar. A igreja de Cristo Jesus desfruta de todas as benesses desse reino, o reino de Deus. Então aqui ele convoca a sua igreja em seu imperativo para que a sua igreja busque em primeiro lugar as coisas que são do reino. Que a primazia, eu quero novamente lembrar a você do contexto. Ele diz assim, se teu coração, o teu tesouro estiver nos céus, no reino de Deus, a traça e a ferrugem jamais, de hipótese alguma, pode destruir o teu tesouro, porque o teu coração está nos céus. Então aqui ele coloca o imperativo convocando a igreja a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, aquilo que é propriamente do seu reino. Então,
Qual é o padrão de justiça que nós devemos seguir? Não é o seu padrão, não é o meu padrão, não é o padrão humano, não é o padrão do governo. O padrão de justiça que nós devemos buscar é o padrão estabelecido por Deus que está na sua palavra. É a sua palavra que estabelece o padrão de justiça. É a sua palavra que diz que nós fazemos parte desse reino. Você, eu, fazemos parte desse reino. Então nós devemos buscar as coisas que são do reino, que competem ao reino. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. E o versículo 33 termina da seguinte maneira. Ele faz uma conjunção aqui, ele diz assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai aquilo que propriamente é do reino de Deus e todas as tuas necessidades, aquilo que é necessidade de verdade, será suprido. É isso que o Senhor Jesus Cristo ele estava falando aos seus discípulos. É isso que o Espírito Santo de Deus ele nos fala hoje. Jesus Cristo ele continua a suprir as nossas necessidades. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que nós estamos passando por um momento difícil. Mas Ele está conosco. Ele está a nos guardar, a nos sustentar. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça improvável, mesmo que o mundo esteja em desespero, aqueles que na realidade são do reino, eles confiam no Senhor. E o texto, ele continua, ele pega novamente a conjunção, portanto, sendo assim, para concluir o que ele está dizendo, ele diz assim: portanto, sendo assim, sabendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as nossas necessidades, que aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência será suprido, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se inquiete com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã trará os seus cuidados, os seus trabalhos. E Jesus Cristo termina dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus Cristo ele nos diz com isso? O que ele nos diz com isso? Ele diz: olha, basta o dia o seu próprio mal. Ele não está dizendo aqui que o mal não baterá na nossa porta. Ele não está dizendo aqui que coisas terríveis não podem acontecer com aqueles que são do reino de Deus. Ele não está dizendo isso. Isso nos traz à memória aquilo que o evangelista João registrou na fala do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16 do Evangelho de João. No mundo passarás por aflições, mas tendes bom ânimo. Tende bom ânimo. O interessante é que essa palavra vai dizer: esteja contente. Esteja contente em meio às aflições. Então aqui ele diz assim: nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe se você vai acordar amanhã? Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei. Eu não sei do dia de amanhã.
Mas Deus, Ele sabe do dia de amanhã. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe de que maneira está trabalhando. Então ele conclui aqui, nesse versículo 34, portanto, não vos inquieteis, não estejam ansiosos com o dia de amanhã. Não estejam ansiosos com as coisas que estão acontecendo para o dia de amanhã. Confie no Senhor. Creia que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Ele é soberano sobre a nossa vida. E que se você que está me ouvindo nessa noite, e você que um dia possa ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem, saiba, nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então você, meu irmão, que faz parte do reino de Deus, você que é luz, você que é filho de Deus, você que tem uma aliança com Deus, se você fechar os seus olhos nessa noite para não abrir mais, você vai abrir os seus olhos na glória com Cristo Jesus. Essa é a nossa confiança no Senhor. Portanto, eu quero trazer para nós algumas reflexões, algumas recomendações para que nós venhamos a pensar nessa noite, certo? Eu quero que você reflita em 3 pontos que eu vou tratar aqui nessa noite para nós encerrarmos essa mensagem para vocês nessa noite. A primeira coisa que eu quero que você note, que você preste atenção. O Senhor Jesus ressalta a figura de um pai que cuida da sua família, que ele quer trazer para os seus discípulos a ideia de um pai de família, um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Então eu quero que você, nesse momento, reflita, entenda, compreenda. Você tem um Pai celeste que lhe ama, que cuida de você. Um Pai que tem você na palma da mão dele, que ele sabe das suas necessidades, ele sabe daquilo que você precisa, que ele lhe ama. Então, a primeira coisa que ressalta desse texto aqui é a figura de um pai amoroso que cuida dos seus filhos, dos seus amados filhos. A segunda coisa que eu quero que você note aqui nesse texto é sobre a providência de Deus. Que o Senhor faz assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor é o Deus da providência. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É isso que esse texto ressalta nessa noite. O Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, porque a sua palavra é poderosa. É pelo poder da sua palavra que nós estamos de pé. É pelo poder da sua palavra que ele nos sustentará até o fim. É pelo poder da sua palavra que nós um dia nos encontraremos com ele. Pelo poder da sua palavra. Ele cuida de cada um de nós, independente das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Ele cuida de nós. É isso que o texto ressalta. É isso que o texto diz. Ele está discursando com pessoas que estão pecando contra o Senhor. Pessoas que estão mais focadas aqui e no agora, no momento em que estão inseridas, naquilo que estão passando, do que preocupadas com o que Deus tem para a vida delas. Esse Deus poderoso cuida de cada um de nós. Bendito seja o nome dele. Por último, estamos ansiosos em relação ao coronavírus. Claro que estamos. Todos nós estamos ansiosos com relação ao que está acontecendo.
Não sabemos do dia de amanhã. A única coisa que podemos fazer é confiar no Deus soberano, que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Estamos sim ansiosos. Estamos sim preocupados. Estamos sim muitas das vezes transtornados. Estamos como aqueles que estão perplexos diante da situação. Mas eu quero dizer para você nessa noite, mais uma vez, a ansiedade é parte da nossa natureza pecaminosa. Mas não devemos de maneira nenhuma ficar constantemente ansiosos com isso. Claro, devemos manter todas as medidas de prevenção necessárias. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus sabe do temor do seu coração. Deus sabe da sua preocupação com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com sua mãe, com seus parentes de perto, seus parentes de longe, com seus amigos. Deus sabe de todas essas coisas. O que nós precisamos nessa noite e diante dessa nova situação é confiar na providência divina, porque Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Ele é o nosso provedor, o nosso sustentador. Ele vai sustentar você até o fim. E mesmo que esse mal nos atinja, a glória nos aguarda. É aquilo que o apóstolo Paulo disse. O viver é lucro. O morrer para mim é Cristo. Porque eu sei que se morrer agora, estarei na presença do Senhor. Porque Cristo Jesus é o suficiente para a nossa salvação. Jesus Cristo é o suficiente. Então você, nessa noite, que você possa guardar essa mensagem de providência divina. O Senhor, o seu provedor, o seu sustentador. Ele está cuidando de você. E que no final, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não sabemos qual é o bem que Deus quer para nossas vidas. Não sabemos. Possa ser que o bem de Deus para nossas vidas seja viver mais um pouco. Possa ser que o bem de Deus para a nossa vida seja fechar os nossos olhos e abrir os nossos olhos na glória. Mas em tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento encerrar esse momento da palavra do Senhor para você, para todos vocês que estão me ouvindo nessa noite. Eu quero que você entenda, não seja dominado por sua ansiedade. Não seja dominado por ela. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou encerrar esse momento orando ao Senhor, apresentando a nossa vida ao Senhor. Deus amado, Deus santo, que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor tire toda a ansiedade do nosso coração. Que o Senhor tire todo o temor do nosso coração. Toda angústia, toda dor. Todo desespero, Senhor. Tudo aquilo que nos aflige a nossa alma, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Para que creiamos que aquilo que o Senhor está fazendo é o melhor. Para que confiemos na Tua soberania, no Teu amor, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Que Deus vos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe.